Olá, uma boa tarde para você, tarde fria nessa quinta-feira, você aí, né, muito bem aconchegado na sua poltrona, na sua casa, quem sabe no seu trabalho, conferindo o nosso Falando de hoje, que conversa sobre língua estrangeira. Será que existe uma fase ideal para a gente aprender uma nova língua, além, claro, falando bem da nossa língua portuguesa também, né? E depois uma nova língua? Esse é o nosso assunto de hoje. E para nos auxiliar, deixa eu apresentar aqui o professor Paulo Marreco. É professor de inglês e também estudioso de línguas, vai nos ajudar nessa questão, se é fácil, se não é, qual é a melhor época. Conosco também aqui o Giovanni Silva, ele é empresário, administrador também. Ele utiliza, né, a língua no dia a dia e facilita muito, até alavanca aí, né, na questão empresarial e também na questão pessoal. Conosco também a neurologista, neuropsicóloga, a Raquel Schlindwein-Zanini, que vai nos auxiliar nessas conexões, né, que existem, que nos auxiliam a aprender uma língua diferente. Vamos juntos? Nosso Falando já está no ar, eu conto com você. Então, boa tarde para você, uma nova língua, né? Nossa, eu queria tanto cantar em inglês, eu queria tanto, sei lá, cantar em francês, em espanhol, uma nova língua além da nossa língua portuguesa. Boa tarde, gente, obrigada pela presença de vocês aqui. Mas antes de uma nova língua, professor, já vou aí com o senhor, professor Paulo Marreca, né? Isso. Tá certo. Falar bem o português também, né? Sim, ajuda bastante, né? Ajuda bastante? Sim, com certeza. Essa reformulação agora da nossa ortografia, da gramática, dificulta algumas coisas em relação a uma nova língua, não? Até porque a ortografia é mais uma questão de você saber a ordem das letras, certo. Isso não interfere em nada na aprendizagem, até porque a parte escrita, né? Isso não interfere de maneira nenhuma numa língua estrangeira. Vai interferir sim nas pessoas, porque vão ter que se adaptar a uma nova forma de escrever. Agora, será que é fácil aprender português? A gente fala assim, uma nova língua, né? Como mas as pessoas de fora. Uhum. O que o senhor acha? Estudioso de idiomas, assim. Na verdade, a questão de se é fácil ou não vai depender muito da atitude da pessoa, né? Mas a língua portuguesa tem uma série de dificuldades por ser muito complexa. Uhum. E depende, porque a língua, na verdade, vai depender muito de quem está aprendendo. Se é um americano aprendendo português, se é um francês aprendendo português, se é um espanhol aprendendo português. Então, vai depender muito também da semelhança, né? O radical, aquelas... Exatamente. Uhum. Uma coisa, porque se você começa aprendendo, mas a tua língua nativa é o espanhol, você já entra entendendo muita coisa em português. E a compreensão é chave para você aprender um idioma bem. A compreensão é chave. Bacana isso aí, né? E por falar em compreensão, Raquel, você como neuropsicóloga, né? Como é que a gente trabalha essa questão da compreensão? Essas conexões do nosso cérebro, as conexões já nascem prontas ou a gente vai trabalhando, exercitando? Como é que funciona isso? Não, na realidade a gente vai construindo, né? Então, por conhecimento exemplo, a gente se constrói, né? Isso. O ser humano ele consegue fazer de 3 a 150 mil conexões, né, no cérebro. Então é um número monstro e o pico delas ocorre aos 2 anos de idade. Né? Então ali começa a abrir uma janela, né, para a possibilidade da aquisição de uma outra língua e de... Então, quando você fala de janela nas pessoas, olha, você tem que proporcionar, né, oportunizar uma pessoa bem jovem, porque essa janela existe, não é fictício, não. Porque a gente sempre ouviu nessas janelas de aprendizado, né, até tal idade seria bacana. Então, você assina embaixo, existe. Existe, mas a gente tem que ter um pouco de critério. Ela começa mais ou menos entre 3 e 5 anos. Tá. Né? E ela continua aberta, né? Até mais ou menos os 12 anos de idade, entre 10 e 12 anos. E aí, claro, que a vida inteira a gente pode aprender idioma. A gente aprende quando é idoso, quando é adulto. Só que, claro, cada vez com mais limitações. Claro. Mas isso tudo está muito relacionado com a forma como a informação entra no cérebro e ela sai, como é que está lateralizada a linguagem, né, desse indivíduo. Interessante que antes do programa começar, até o professor Paulo comentou a respeito da própria musculatura, né, do facial. nosso rosto. Por exemplo, para você falar uma outra língua, você, além da compreensão, de pensar em outra língua, você tem que trabalhar essa língua.
São músculos faciais que você não utiliza quando você tem na sua língua nativa. Então, uma língua estrangeira, ela aciona vários conjuntos de músculos faciais que você nunca utilizou. Então, o que acontece é que a pessoa, às vezes, ela ouve, ela até entende, ela vai tentar pronunciar, mas os músculos não reagem. Então, porque ela não tem sinapse para isso. Entendeu? Então ela tem que trabalhar, e às vezes ela acha que é uma dificuldade de pronúncia, mas é normal, é natural, porque a pessoa não tem essa musculatura facial desenvolvida. Até o Giovanni já se pronunciou, é isso mesmo, Giovanni? É verdade. Por exemplo, como é que... Mesmo com a linguagem local que você aprende e tal, e depois na hora de conversar, você entende, mas não consegue ter a mesma pronúncia. Mas isso não... Aí você precisa praticar, realmente desenvolver a musculatura para poder... No teu caso, a gente estava conversando assim, olha, Naya, eu comecei a aprender o inglês, uma época que o inglês ele estava chegando nas escolas, né, como na grade curricular. Não tive a oportunidade de fazer o curso quando adolescente, um curso além do colégio, né, do ginásio na época, né, do fundamental. Mas isso não dificultou? Tu acha que dificultou um pouco essa captação de uma nova impressão, de uma nova língua? Eu diria que aprender isso depois de um certo tempo, você acaba já tem uma série de outras coisas que você já está aprendendo. Tem uma questão emocional, psicológica? São os adultos, né, que a gente vai conversar. Só que aí, dependendo do conjunto que eu levo para a minha vida, entre o balanceamento entre o quanto isso é desafiador, o quanto isso é... Não, mas você que trabalha com, né, a administração, né, empresário, lida com o comércio exterior... Então, no meu caso, foi uma condição básica para eu conseguir desenvolver o meu trabalho. Bacana isso. Entendeu? Então, isso foi aliado à faculdade e eu levei isso para minha vida como um objetivo profissional, pessoal. Então, isso se tornou um desafio aliado a... É uma ferramenta, né? A muita determinação, a foco, a força de vontade. Então, eu até falo para alguns amigos que eu me programei e consegui praticar durante o intensivo, que foi logo no início que o Paulo participou. Certo. Um período no qual eu consegui me colocar na condição de um adolescente, por exemplo. Eu vou estudar pelo menos 2 a 3... paradigmas, de 2 a 3 horas por dia, eu vou estudar inglês. Isso não é qualquer... Onde é que você vai? Vou para o curso de inglês. Se você tem... por exemplo, você já tem, como foi no meu caso, com 21 anos, você reservar 3 horas por dia para estudar um outro idioma não é algo muito comum, mas que fez toda a diferença.